verdade. Ô, Joãozinho, o presente do Hulk pra você, a bicicletinha. Olha aí, a bicicleta do Hulk, os lances, a reportagem completa de Gabriel Marques da vitória do Atlético ontem. Se liga aí. Valendo vaga na Libertadores, Atlético e Milionários entraram em campo, no Mineirão. Os colombianos chegaram primeiro com Davi Silva. O Galo respondeu. Atacou por cima, atacou de fora da área. Dois times que trocavam socos, mas nada de bola na rede. Essa história mudou no segundo tempo. De frente para o palco, começa o show do Galo. Logo aos 4 minutos, Hulk cruza e Paulinho abre o placar. O mesmo Paulinho, agora no cruzamento de Patrick, ampliou. Segundo da partida e o quarto do arqueiro na Libertadores. Fico feliz com esses números, espero poder cada vez mais ajudar o Galo, né, durante o ano, não só na Libertadores como no Brasileiro que vai começar, agora nessa reta final de Campeonato Mineiro, né, e Copa do Brasil também. São títulos importantíssimos que o Galo sempre está disputando, né, e com um time que a gente tem totais condições de estar sempre brigando pelos títulos. Os colombianos conseguiram diminuir com Uribe, mas o placar já estava selado. Atlético 3, Milionários 1. O goleiro sempre cobra não tomar gol, então foi algo que eu fiquei um pouco bravo, mas o mais importante é a vitória, a classificação, onde o nosso foco era colocar a equipe na fase de grupo da Libertadores, porque sabemos que somos muito fortes e vamos entrar muito forte na competição. A vitória rendeu um bom dinheiro para os cofres alvinegros. São 3 milhões de dólares pela classificação para a fase de grupos da Libertadores. Agora é esperar pelo sorteio, marcado para o dia 27 de março. Mi equipo se caracteriza por jugar bien al fútbol. Tengo un grupo que es buenísimo y puede jugar muchísimo más fútbol y lo vamos a hacer, pero que teníamos responsabilidades y obligaciones ahora y nos teníamos que meter. Peraí. Você deve ter percebido que está faltando um gol. É porque a gente fecha a matéria com o que tem de melhor. Essa pintura do Hulk. E agora? É bicicleta ou é voleio? Acredito que de voleio. É um meio voleio, né? Meia bicicleta ali, fica naquela dúvida, mas eu acho que foi um voleio. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez. Ai, credo. Para você que é o seguinte, o primeiro tempo foi dentro da minha expectativa de que seria um jogo muito difícil, muito complicado, e o Ale até me lembrou, e com razão, o Zarate foi o ponto de referência do primeiro tempo do Atlético, e eu acho que morre nele só, no primeiro tempo. E no primeiro tempo o Atlético perdeu simplesmente o melhor volante do futebol brasileiro. Ai, mas tudo bem, eu respeito sua opinião, a minha é que o Alan é o melhor volante do futebol brasileiro. Aí vem o Otávio e entra no jogo, para mim tem que ser titular ao lado do Alan. E aí o Edenilson escorrega para o banco e entra o Zarate e você guarda o Pedrinho para uma necessidade. Ou, por vezes, se o Zarate não aguentar, que a gente sabe que fisicamente é muito puxado, você mete o Pedrinho com o Otávio e o Alan e guarda o Zarate para o segundo tempo. O Zarate não vai dar conta de jogar todos os jogos. Então, essa é a minha formação, sem abrir mão dos 3 da frente, porque, gente, vou contar uma coisa para vocês. Rapidamente, que eu não quero ser escova, eu não vou falar mais nada no programa. O Patrick é necessário. Ah, mas é um primor técnico. Não, não é. Mas o Patrick é necessário. Pode discordar, é um direito seu. Pode discordar, é um direito seu que eu estou aqui. Eu tenho olhar periférico, irmão. Eu tenho olhar periférico. O Patrick é necessário. Sabe por quê? Porque o Patrick é um cara que desarma, é um cara que ele inflama, é um cara que ele tem uma coisa que faltava ao Atlético, que é a questão física. Ele é muito físico. Entendeu? E ele é um cara que faz, às vezes, do que ele fez no segundo tempo ontem, que o Ale vai explicar daqui a pouco, e quando precisa chegar à frente, ele chega. Ele é um cara que é líder em desarmes no Atlético. Então, convenhamos, jogador necessário. Ontem o segundo tempo foi muito interessante, principalmente pela leitura do Kudê. Eu queria que você falasse disso, Ale. Por onde tem andado, querido? Sumiu, ué? Tirei 3 dias sabáticos, mas o... Fez o que nos 3 dias? Não conta. Deu uma salgada, né, que a gente fala. Mas aula de pilates, quer dizer, o que acontece é o seguinte, o HG,
O Alan ele saiu por uma coisa que a gente dificilmente vê ele fazer, né? Por um erro dele. Ele erra o passe no meio campo, aí na tentativa de evitar o gol, consegue evitar o gol, mas acaba machucando a lombar. E aí com a saída do Alan, você tem Otávio e os dois zagueiros, esses 3 jogadores muito próximos um do outro, sem abrir o campo, e aí o Milionários tinha a oportunidade de marcar com dobra, né? Porque esses 3 ocupavam o mesmo espaço, um só marcava os 3. E aí acabava sobrecarregando a armação do time, que ficou por conta sim do Zarate no primeiro tempo, já que o Edenilson não foi bem, o lado direito não funcionou, o Patrick até tentou algumas jogadas, teve uma que ele conseguiu cruzar na cabeça do Hulk, o Dodô tentava, mas não é a dele, definitivamente não é a dele, e o Hulk estava sendo muito bem marcado. Até na transmissão ontem da Rádio Itatiaia eu falei que o Hulk não poderia tentar fazer a jogada no momento exato que ele recebe a bola. Ele recebe, ele tem que dar um tapa de primeira, e aí no segundo momento ele tem mais liberdade para trabalhar. Foi assim que aconteceu, inclusive, o lance do primeiro gol. No segundo tempo, quando ele tira o Edenilson, que realmente não estava bem no jogo, e eu acho que o Edenilson chegou um momento até para ele, que ele tem que sentar, que ele tem que esperar na casinha, ele coloca o Pedrinho numa posição que ele colocou muito pouco nessa temporada. Ele coloca como ponta direita, abre o Paulinho na ponta esquerda, e esses dois aí ficam que nem pinto no lixo. Porque o Paulinho está acostumado a jogar por ali. Ali, meu, você deu o que eles queriam. Paulinho aberto na esquerda, Pedrinho aberto na direita e o Hulk centralizado. Com o meio campo. E pra onde foi o Patrick? O Patrick veio pro meio. Veio pro meio. Um meio muito técnico. E fez bem. Porque o Otávio segurava mais, evidentemente, mas Patrick e Zarate, essa coisa é linda. Então aí você tinha várias opções para você agredir o seu adversário, e o Hulk, que estava sendo muito bem marcado, como eu disse, faz a jogada muito bonita do primeiro gol, do gol do Paulinho, que é o homem Libertadores para o Galo até aqui, né? Participou de todos os gols do time na competição, faz 1-0 e aí vira alegria, aí vira festa, Pedrinho dando chapéu. Tava difícil até ali, né, Alê? Até ali tava. O segundo tempo, para mim, foi o melhor momento do Galo na temporada. Seguramente. E para mim, ele achou meio que, assim, por vias tortas, ele achou o time. O Alan deve demorar um pouquinho para voltar. Então você tem o Otávio que fica. Segura um pouquinho os laterais. Patrick e Zarate, muita criatividade. Sim. Tanto que o Patrick dá aquela bola pro Paulinho fazer o gol. E você põe aberto, Pedrinho aberto, Paulinho aberto. E o Hulk lá, esse time é muito difícil de ser batido. E eu acho que isso foi muito importante. Além da classificação, se ganha com 1-0, como, por exemplo, poderia ter sido no primeiro tempo com a bola do Hulk, ia dar uma expectativa muito pessimista pro torcedor. Sim. Agora, jogando o que jogou no segundo tempo, o Atlético não tem medo de ninguém. Eu vou daqui a pouco passar pelos demais aqui. Eu vou com o Elton agora também, mas eu queria antes só fazer uma observação, Elton. Daqui a pouco o Thiago tem informações, tá? Sobre Alan, sobre Ademir. Tem do Cruzeiro também, ô Thiagão? Ainda não, mas está tentando. Está tentando o Cruzeiro também. Do América tem, Thiagão? Não, do Coelhão hoje não. Do Coelhão ainda não. Então, daqui a pouco, informações sobre Alan e Ademir. Você se lembra da semana passada que a gente falou aqui, uma pessoa do Atlético falou que depois do jogo de quarta falaria sobre o assunto, bababá, daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas, Elton, tem uma coisa que eu acho fundamental importância, e tem envolvimento com o Hulk. O Hulk não me parece se incomodar com o fato de dividir o protagonismo dele. Ele não tem essa vaidade de dividir o protagonismo. E onde eu quero chegar? O Hulk poderia muito bem, na bola que ele meteu pro Paulinho, puxar um pouco mais e dar uma sapecada, porque ele bate bem. Ele já fez vários gols assim. Mas não. Você nota claramente que há uma jogada que é trabalhada, e o Paulinho ontem até falou disso, de ocupar o espaço vazio, que ele faz muito bem. E o Hulk me parece não se incomodar com isso, porque ele sabe que daqui a pouco ele tem um cara que joga a bola demais, que é o Paulinho, que vai servir ele. Então o Hulk não me parece ter se incomodado com o crescimento do Paulinho na temporada, porque o Hulk é ídolo, o Hulk é craque, o Hulk joga demais. E aí, não se incomodar em dividir o protagonismo, é por aí. Isso ajuda muito o time do Atlético e isso tem contribuído para o crescimento do Paulinho, Elton? HG, na semana passada a gente colocou aqui em uma arte mostrando os números do Paulinho e os números do Hulk. Os dois são os protagonistas do Atlético. E há muito tempo a gente sempre destacava isso, que o Hulk precisava de alguém para jogar ao lado,
para ser aquele cara que quando o Hulk não vai bem, ele vai bem. Então esse cara tem sido o Paulinho, tem jogado muita bola e a gente nota jogadas que são preparadas pelo Kudê. Eu chamo atenção para o primeiro e para o segundo gol do Atlético. Os dois lances são muito parecidos de movimentação, Ale. As movimentações que foram feitas e os gols foram similares. Essas movimentações são de treinamento. Percebe-se também, na hora que o Atlético faz o segundo gol, que o Kudê levanta o dedo mostrando para o Paulinho pela segunda vez. Ou seja, aquele movimento pode ser 2 de cabeça que você fez comemorando e a agitação daquele movimento mostra que o time está muito compactado, está muito fechado junto para fazer esse tipo de jogada. E quando a gente cobra os treinamentos, que a gente não acompanha hoje tanto os treinamentos, de maneira nenhuma, né? A gente não acompanha mais os treinamentos, percebe-se isso nas movimentações que são feitas durante o jogo. E os 2 gols do Atlético chamou muita atenção isso. E nos 2 gols, participação do Hulk e participação do Paulinho. Então, possivelmente, essa dupla, que já vem dando certo, vão ser muito importantes. Hulk e Paulinho para o Atlético. Só para falar um bastidores disso que o Everton falou, eu recebi 2 ligações de vídeo. Uma quando os caras tinham acabado de chegar, os novos aí, os reforços de 23, com os caras no carro do Hulk, que o Hulk tá levando eles para jantar. Ah, é verdade. Isso. Você chegou a comentar isso aqui, não chegou? Comentou. E outra vez, foi mais recente agora, que os caras fizeram um churrasco na casa do Hulk. E você foi? Hã? Você foi? Não, foi chamado de vídeo. Quando pergunta Tava fazendo a coisa. Quando fala E os caras estavam lá. Ele recebe os caras, para os caras ficarem mais à vontade. Mas, ô Ale, eu vou discordar uma coisinha do Hulk jogando. Eu acho que em alguns momentos ele é muito individualista. Eu acho que em alguns momentos ele peca pelo excesso de tentar fazer uma jogada individual no momento em que ele não precisa. Ainda bem, mais ou menos. Mas eu acho que o melhor do time hoje... Mas característica também, né, Thiago? Não. Isso faz parte Eu acho que em alguns tocar de lado, tem bastante. momentos do jogo ele é muito individualista. Fala de e acho novo, que de forma desnecessária. Para tocar de lado, tem um monte. Para ele fazer a jogada certa, como foi a do primeiro gol, ele vai errar outra. Dominação no peito aí, irmão. Eu entendo isso, mas assim, eu não acho que ainda bem, como a Ale disse antes, até porque eu acho que o Paulinho hoje está o melhor do time. Ele é quem desempenha melhor, performa melhor. Eu acho que não, hein? Acho que tá bem pau a pau com o Hulk. Eu também. Porque na Libertadores, o Paulinho, né, Valu? Na Libertadores, o Paulinho tem números melhores. Mas a temporada eu acho que tá bem dividida, porque no estadual aqui o Hulk também tem... 68%, boa tarde, né, dos gols do Atlético até aqui são construídos pelos dois até aqui. Eu só acho que o Paulinho ainda, por uma questão... O bom para o Atlético é os dois estarem bem. Ainda não consigo enxergar. Um dia que o Hulk estiver muito abaixo, o Paulinho vai resolver. Eu acho que os dois estão subindo juntos, vamos dizer assim, dessa forma. Primeiro tempo ontem, achei um primeiro tempo onde que faltaram muitas ideias. E vou falar, o Edenilson já comentou a lei aqui, para mim, de longe, não só para mim, acho até que para o Kudê, porque fez a substituição. Mas está acontecendo uma coisa, então eu fiz questão de reparar bastante. O que fez o Edenilson chegar à seleção jogando como? Jogando de frente, se associando pelo meio com tabelas rápidas, aparecendo dentro da área e às vezes se associando com o lateral direito. O Edenilson, ele só joga de costas. O jogo dele não vai acontecer dessa forma. E acho até que um pouco da dificuldade que o Atlético teve de furar esse bloqueio passou por conta deste posicionamento do Edenilson. Qual que foi o lado mais ativo ontem do Atlético no primeiro tempo? O esquerdo. Com o Dodô, que não tem a característica do Sarabia. O Sarabia, o jogo dele não vai acontecer se ele não tiver alguém para dialogar desse lado direito. E o Edenilson tem recebido muitas bolas de costa no primeiro tempo. Então, aliás, né, ele só jogou o primeiro tempo. Então, eu notei isso, né? O Patrick não fez um grande primeiro tempo, mas a gente vê ele virando de frente, tentando se associar com o Dodô, com alguém. Tanto que o melhor lance do Atlético no primeiro tempo é dos pés do Patrick, a cabeçada do Hulk. Eu acho que meio que uma divisão de protagonismo, mas há alguns dias aqui no programa eu falei que uma coisa que estava me preocupando era de ter basicamente só o Hulk para definir, para decidir. Né? O Paulinho está bem demais. Mas o Paulinho tem ocupado um espaço, porque o Hulk sai, daqui a pouco nós vamos continuar inclusive falando mais sobre isso, quero falar do grupo, da sequência da Libertadores, do grupo que, né, que pode ser um grupo muito complicado, pesado e tal. A tendência é essa. E se vocês acham que... Eu preciso ter muito cuidado na pergunta, porque alguém pode achar que ela é muito idiota, mas ela não é. Se o fato de o Atlético ter jogado
esses 4 jogos contra Carabobo e Milionários, se esses 4 jogos podem ter ajudado no encaixe do time para já entrar mais encaixado na Libertadores. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas ajudou. O que eu estava dizendo aqui é sobre essa questão de ter só o Hulk para definir. Aí por isso que eu falei, de dividir o protagonismo. O Hulk às vezes sai do que é dele, de um setor que ele joga, e aí ele pega a bola com a qualidade que ele tem, ele vai lá e acha o Paulinho, cara, que ocupa um espaço como pouco. Você pega o jogo contra o Cruzeiro, que ele fez. O Hulk pegou a bola perto do escanteio e meteu no Rafael Cabral. Salvou o Atlético. Pega o jogo contra o Patrocinense, o jogo tinha acabado. Ele pegou, dá a bola aqui. E vai lá e decide o jogo. É verdade. E assim, uma coisa que eu posso garantir pro torcedor do Atlético, que não existe essa conversa lá dentro. Ah, não, eu tô melhor, eu não tô melhor. Os caras se dão bem, se gostam. Uma das conversas extraoficiais do Hulk com a direção do Galo era para tornar o time mais forte. Falou, pô, vamos mexer nisso aí. Sim. Vamos mexer o bolo, vamos, sabe? Ele queria jogadores desse nível para dividir a responsabilidade com ele. Então eles escutam muito o Hulk também lá, a direção do clube. O Hulk é o presida, né, que a gente fala. E então tá todo mundo muito satisfeito, principalmente com a produção ontem do segundo tempo. Ô, Thiago, o que você tem para falar para o torcedor do Atlético sobre o Pedrinho? Porque o Pedrinho, o Neto deu uma informação lá em São Paulo, do interesse do Palmeiras no Pedrinho também, do Ala a gente já sabia, e de que o Veiga sairia e o Pedrinho iria para o Palmeiras. E ontem o Pedrinho entrou bem demais, mas gastou a bola ontem, né? Gastou a bola ontem. O que você tem a falar para o torcedor do Atlético? Olha, eu estava conversando com uma pessoa ligada à diretoria do Atlético, que o Atlético tem do staff do Pedrinho é que a preferência do Pedrinho no Brasil vai ser a permanência no Atlético. É claro, isso não depende só do Pedrinho, depende do Shakhtar também. Então, se o Shakhtar receber uma proposta superior à do Atlético, o Atlético tem a opção de igualar essa proposta para permanecer com o jogador. Só que se o Atlético não chegar a um acordo com o Shakhtar, aí fica muito difícil. O que o Galo vai propor ainda esta semana, até sexta-feira, ou seja, até amanhã, é a permanência do Pedrinho por empréstimo até dezembro de 2023, com a opção de compra a partir de dezembro. O contrato atual do Pedrinho, que se encerra em julho desse ano, ele não tem opção de compra. O Atlético tem a preferência. Então, o Atlético pode igualar qualquer proposta que chegar. O que o staff do jogador diz é que Lille e Palmeiras têm interesse de fato no jogador e que apresentaram inclusive propostas, mas que essas propostas não agradariam porque o Shakhtar quer 20 milhões de euros para negociá-lo nessa janela de transferência. Então tá aí. A gente vai ficar esperando, mas fato é que ontem ele entrou e entrou assim, mas gostosinho no time mesmo, hein? De lado, para ele é muito melhor, cara. Ontem até a gente tava até com receio que ele entrasse no meio. O Zarate estava fazendo um grande jogo. Foi um dos melhores da partida. Deixa eu só aproveitar, te interromper para falar uma coisa. 90% das coisas que a gente conversa é merda. Né? A gente só fala merda, eu e você. Diria até um pouco mais. Mas eu estava te ouvindo ontem na Itatiaia e normalmente as pessoas ficam constrangidas em elogiar. Você sabe muito de bola e você fala uma linguagem que o povo gosta. Então, parabéns pelo seu trabalho aqui. Obrigado, e lá com o microfone da Itatiaia também. Obrigado. A aquisição, a nossa aquisição da Band, primeiramente aqui, foi muito importante. O que você fala, a maneira que você explica o jogo fica fácil para até quem não entende porra nenhuma entender. Parabéns. Sou bom olheiro, por nada. Não preciso me agradecer. Meteu essa agora. Não, porque o time do Milionários chega junto, né? E o juizão no primeiro tempo, que é um juiz renomado e tal, de Copa do Mundo, ele não é que ele não estava marcando qualquer contato, ele não estava marcando falta. Ele não estava marcando falta para os dois lados. E aí você põe o Pedrinho ali naquele meio, os caras jantando. Meu, ia ser muito difícil para ele jogar, mas pelo lado, meu Deus do céu, como ele abriu o time, como ele começou a ter jogo pelo lado direito. Ale, o Kudê pode mudar a ideia dele a partir desse jogo? Você acha que pode ser uma viradinha? Eu acredito que o Kudê é um cara muito mais inteligente que a gente. Ele viu o que aconteceu com o jogo. Segura um pouco mais os laterais, deixa o volante mais fixo, e aí, meu, esse Pedrinho, Paulinho, Hulk, achei que ele já mexeu muito ontem. Eu tenho... Pra mim, ele mexeu. Sim. Ele coloca o Zarate, quase como gosto de dizer, os argentinos e uruguaios, né, esses que são
Argentina, jogou quase como engante ali, né, atrás. Sim. Depois, no segundo tempo, ele fez isso que o Ale disse, abriu o Paulinho, abriu o Pedrinho. E manteve com 1 a 0. Centralizou e colocou. Aí você pensa assim, como que a gente não pode se apegar muito? O Ale sempre fala isso, nessa questão do desenho, né? O Atlético ficou assim, sem a bola, defendido um 4-1-4-1. Ficou defensivo? Não. Ficou, cara. Não. Então, acho que daqui pra frente, até a gente viu, deve falar, o Cudê deve falar ainda, né? Esse primeiro objetivo, obrigação, ele falou isso depois na coletiva, para agora sim, acho que aí sim ele vai chegar no ponto para começar a ser o Eduardo Cudê dos outros trabalhos. Foi assim, Elton, eu quero perguntar a você sobre essa expectativa sua para o grupo, né? Agora na fase de grupos. Eu vou mostrar os potes daqui a pouco, mas só uma passada rápida, André, numa questão que me chamou muito a atenção. Mais uma vez o Otávio entrou muito bem no jogo. É claro que ele passa ali um pouco mais curto. Né? Aí, gente, vamos analisar o passe um pouco curto, mas a titubeada do Hever ali, que já não é mais um garoto de explosão para chegar tentando matar a jogada e tal. Pega errado na bola. Ele deu um passe curto, o Hever ficou na dúvida se ia pro embate ou se esperava, e aí o atacante mais rápido, que leva vantagem mesmo, pegou e acabou saindo gol. Mas eu achei que o Otávio entrou muito bem. E no meu time, o Otávio é titular à frente da zaga, o Alan um pouco mais à frente, e aí o Zaratio. E eu falei que eu guardaria o Pedrinho para uma eventualidade, porque ele vai mexer nesse time sempre. Ele mexe muito do meio para frente. Então, para mim, essa seria a formação. Eu queria saber o que você pensa disso. E já aproveitar, porque 2 jogadores que estavam com a torcida, estava bem desconfiada deles, eles estão muito bem. O Lemos, a tranquilidade do Lemos até me preocupa, porque é tranquilo demais, né? Os caras, ele dominava a bola, que às vezes o Everson passava para ele para sair jogando ali. Uma tranquilidade, uma elegância para jogar que eu até me surpreendeu. E o Saravia, um porra louca do cacete ali pela esquerda, o Saravia está muito bem também. Então eu queria que você falasse exatamente dessa questão do esses jogadores aí e sua expectativa para a fase de grupos agora. Então, a fase de grupos ela já começa com um pequeno problema, Olha os potes aí, Andrezão! Ela já começa com um grande problema para o Atlético, porque o Atlético no primeiro jogo já não vai contar com o Hulk, que o Hulk ele fez o capricho, né, de ser 100%, né, tomar um cartão em 3 jogos.